todos, aqui é o Cal Santos. Estamos novamente no nosso podcast Voz da Comunidade. Esse é o nosso primeiro episódio de muitos outros que nós iremos realizar. E como havia dito na minha apresentação alguns dias atrás, que na nossa apresentação nós iríamos trazer pessoas que são ícones da comunidade, homens, mulheres que têm feito a diferença nas comunidades. E hoje eu estou aqui com dois empresários que têm passado por lutas muito grandes no seu dia a dia para fazer as suas empresas sobreviverem num lugar chamado Brasil, como que é tão complicado para o empresário. Eu vou dar a primeira pedindo para ele se apresentar. Estou com o Cláudio da Cos Brother e também com o Roberval da Fonte Alcalina. Cláudio, se apresente para o nosso público. Olá, boa tarde. Eu sou o Cláudio da Cos Brothers. Estou aí há 30 anos no mercado, batalhando bastante para manter a empresa de pé. Isso é bom. E você, Roberval, se apresente para o nosso público. Meu nome é Roberval, estou também há mais de 30 anos no mercado, no ramo de vendas, né? De eletrodomésticos, purificadores de águas em geral, né? E estamos aí também tentando sobreviver e sobrevivendo nesse Brasilzão aí. Maravilha. Mas vocês não começaram, eu tenho certeza, como empresário. Houve uma luta, houve uma trajetória, vocês trilharam. Porque com certeza vocês vieram aqui, Norte e Nordeste, qual que é a situação? Fala, Cláudio, um pouquinho da sua infância. Eu sou lá da Bahia, do sul da Bahia, lugarzinho pequeno, né? Cheguei também muito novo aqui, garotão, aí já fui pra feira. Aí da feira não rolou muito bem, aí comecei no ramo de venda direto, venda porta a porta, vendendo purificador de água, aquele aparelho São Paulo, que deixa uma água 100% purificada, né? E tô até hoje aí, né? Batalhando. Aproveitar São Paulo, ó, propaganda, hein? Propaganda é a alma do negócio. E você, Roberval? Eu nasci na Bahia, né? Vim da Bahia, eu tinha de 2 para 3 anos de idade, né? Naquela época, né, a gente não imaginaria que ia trilhar o caminho que hoje a gente está trilhando da venda aí, né? Mas o meu ramo sempre foi vendas, nunca fiz uma faculdade, sempre trabalhei com vendas e estamos aí para continuar. É isso aí. Você viu mais ou menos o que eles disseram? Vieram cedo, deixaram a sua terra natal. Assim como também eu contei no episódio passado, deixei minha terra natal. Assim, mas parece que nós vivemos a mesma história, né? Parece que as histórias se cruzam no dia a dia. E vieram de tão cedo, começaram, porque precisavam, muitas vezes, o jovem sai de casa muito cedo porque não tem oportunidade. E a oportunidade é o quê? Trabalhar ou trabalhar. E é isso aí. Aí eu vejo, Cláudio disse agora que ele já trabalhou na feira, já trabalhou em diversas outras coisas e encontrou no ramo da venda do purificador de água a oportunidade de mudança de vida, né? De melhora para a comunidade, né, Cláudio? Foi isso mesmo, né? Comecei como vendedor, né? Comecei a vender porta a porta direto, né? Aquela venda ali bem caprichada, bem forçada, né? Bem para garantir o sustento, né? E graças a Deus foi abrindo as portas, foi crescendo, abri uma empresa, começou a dar certo, ofereci muita oportunidade para muita gente, né, meu? Abri as portas para todo mundo, quem chegava era bem-vindo. Dava oportunidade também para participar, para viver a vida também. Para crescer junto, né? Crescer junto e tá ali, né? Tá batalhando, né? Estamos até hoje aí, graças a Deus, estamos em pé. E você, Roberval, certamente você não começou como empresário. Existe um percurso, existe uma história. Que ninguém começa logo como empresário, ainda mais sendo da comunidade. Houve um percurso, não foi assim? Sim, claro. Na verdade, assim, minha história é meio complicada, né? Meu pai, na época, ele trabalhava de gari na rua, né? E tinha acabado de ficar desempregado naquela empresa Vicente Mateus, em 1992. Tinha uma senhora no fundo da minha casa que ela falou pra minha mãe que tinha uma empresa que estava pegando de vendedor aqui no Itaim Paulista, né? Aí eu falei, não custa nada ir lá, eu tinha 14 anos, eu fui, né? Não tem nada a perder? Quando cheguei lá também, uma empresa no ramo de vendas de purificador de água, né? Eu com 14 anos de idade. Porém, assim, não tinha uma camisa boa para se portar diante do cliente, não tinha uma calça, não tinha um tênis, né? Porém, era a única oportunidade na época que eu tinha. E assim, por ser o homem mais velho da casa com o menino e a minha irmã, né, que só tinha
e o outro irmão mais novo, eu fui praticamente meio que forçado a trabalhar com isso, porque eu estudava, porém não tinha terminado os estudos e não tinha condições também de fazer uma faculdade com o pai desempregado. E encarei o ramo de porta a porta. Né? Realmente é mais ou menos o que acontece com toda a comunidade, né? O jovem, ele, não, principalmente as pessoas mais velhas, o jovem hoje tem muita oportunidade, né? Hoje você tem uma empresa que tem o Jovem Aprendiz, você tem aí o curso profissionalizante que você se enquadra para o mercado. Mas na época de vocês, talvez seja a mesma época que a minha, nossa até a idade se bate mais ou menos, é uma época muito complicada onde você tem que escolher ou trabalhar ou estudar. Como nós viemos de uma terra difícil, pobre, né? Viemos de famílias também, famílias de baixa renda, ou trabalha ou estuda. Nós optamos por trabalhar. Eu tenho certeza que foi assim, né, Cláudio? Cláudio, mais conhecido como Siribi. A maioria vai conhecer como Siribi. E a história dele se retrata muito, muito bem o que você está passando aí do outro lado. Certamente você também, que já tem 40, de 30 para lá, a sua história vai ser mais ou menos se enquadrar na vida desses dois empresários que têm batalhado muito. Eu queria fazer mais uma pergunta dentro já desse bate-bola nosso. Assim, hoje eu fiquei sabendo, nós estamos sabendo que vocês não estão só no PAP. PAP, para quem não sabe, é o porta a porta, vendedor porta a porta. É aquele que bate na porta, cliente vem, conversa, explica o produto, dentre outras situações. Vocês também agora migraram para o ramo da internet, da venda direta ao consumidor, da venda online. E aí, como foi, Cláudio, Roberval, não vou dizer essa migração, mas essa fusão do PAP com a venda direta ao consumidor pela internet? Como foi para vocês, Cláudio e Roberval? No meu caso, né, fui forçado a entrar para venda pela internet, pelo seguinte, né? Veio a pandemia, na verdade, ficamos de mão atada, né? Porque ninguém podia sair para trabalhar, era coisa para começar para 1 mês, para 2 meses, né? E daqui a pouco você já estava 6 meses sem saber o que é trabalhar, sem entrar dinheiro. O pessoal, todo mundo já desesperado, já, né? Todo mundo precisa do dia a dia, né? E primeiro mês é fácil, o segundo mês você consegue manter, aí chegou o terceiro, quarto, quinto mês, não tinha outro jeito, entendeu? Aí foi aquela coisa ali de tentar colocar um aparelho ali para ver se na internet se conseguia ser vendido, né? E graças a Deus aí também, não é fácil, mas tá seguindo, né? Tá indo. Adquirimos mais aparelhos, Já emplacou, produtos, já emplacou. Já colocamos diversos produtos também, e estamos aí na batalha para ver. Graças a Deus tá dando para se manter. Maravilha. E você, Roberval? Como foi para você? Então, na verdade, assim, eu mesmo antes da pandemia, até eu e o Cláudio, a gente sempre conversou muito sobre esses assuntos, né? O mercado... Na realidade, então, vocês dois não são rival da venda, vocês são aliados na venda. Não, a gente aqui, assim, nós sempre tivemos a gente lida no mesmo ramo, mesmo negócio, porém, não tem concorrência, né, entre a gente, né? Se eu precisar de uma mercadoria, se ele tiver, ele me serve. Se ele precisar e eu tiver, eu sirvo ele. Eu acho que no ramo do comércio, você tem que se ajudar. Não ter olho grande, né? Se você tiver olho grande, somente numa comunidade, igual você está falando aí, onde você depende muito da ajuda um do outro, não só porque você é empresário, você tem realmente que se aliar, entendeu? Tem que realmente ficar um do lado do outro, um para dar força. Então, eu comecei antes da pandemia, eu já estava trabalhando no ramo da internet, né? E assim, o negócio começou a dar certo, a gente começou a vender via site, né? Via marketplace, né? E via Mercado Livre. E a gente foi migrando do porta a porta para a internet. Vou falar que foi fácil, não é fácil, porque você nunca sai do porta a porta. Verdade. Você pode parar com tudo, né? Até então a gente já foi parceiro muito tempo. Já disputamos já. Saiu do porta a porta, mas porta a porta sai você. Batalhamos junto, né? Nós já trabalhamos junto, pra você ter uma ideia. Nós na época, em
Não, 2001, né? Na época eu parei um pouco no ramo de vendas e fui trabalhar de vigilante, não deu certo e tal. E um amigo meu, que inclusive hoje é falecido, finado Márcio, falou, vamos lá pro Cláudio e tal, pro Siribi, ele tava passando uma mercadoria lá, o Fio de São Paulo, inclusive, pode cobrar aí a propaganda. Aí ele falou, vamos lá e tal. E aí a gente se enturmou. Naquela época a gente batia a Zona Sul, Santa Amaro, vendia 20, 30 filtros, né, Cláudio, num dia. Era uma disputa do vendedor para entregar a sua mercadoria. Uma disputa saudável, né? Saudável, né? Saudável. E aí, tipo assim, só que é um ramo que ele foi se transformando, né? O ramo da internet vai transformando a gente, né? Ele vai transformando a gente, igual transformou o Cláudio, transformou eu e tá transformando muitos empresários, entendeu? A gente vai se transformando, não tem jeito. Maravilha. E você vê assim, então não foi fácil. A migração ou a fusão não é fácil. Você viver algo novo, ainda mais no ramo empresarial, não é fácil. Vocês viram que vocês disseram, passaram uma pandemia terrível. Muitos empresários não sobreviveram a essa pandemia de 2020 até final de 2022. Muitos empresários não sobreviveram. Empresários aí que estava bem, estava caminhando muito bem, mas de repente fechou o mercado para todo mundo. E se você não tem esse jogo de cintura, essa flexibilidade, você acaba barrando. Por quê? Eu estava analisando, e o mercado é assim, a carga tributária ela é muito pesada, Roberval, né? Hein, Cláudio? Cláudio Siribi, é muito pesada. Você vai no final do mês, você vai fazer as contas, você paga mais imposto. Um produto vem com imposto de todo tipo, então acaba sufocando o empresário. Por isso que muitas vezes o empresário pequeno ou médio porte, ele não consegue sobreviver. Não é mais ou menos assim, Roberval, Cláudio? No meu caso é que assim, né, que o imposto, né, infelizmente, né, se torna deixa o produto muito bem caro, né? Porque o preço é bom, mas você vai embutir todos os impostos que você compra, que você vende para pagar nos impostos, aí você tem que repassar tudo isso aí para o cliente, né? Aí, enfim, né? Você compra um produto que seja de 100, não tem como você vender por 200. Você vende por 200, você não consegue nem pagar o produto. Pagar a carga tributária. Porque aí você paga para trabalhar. Aí, queira ou não, aí sofre o consumidor final. O consumidor final lá tem que pagar por tudo isso, né? Na ponta. E você, Roberval? Eu acho que é igual o Cláudio falou, é assim, eu acho que uma das dificuldades do empresário, o pequeno, médio ou grande empresário hoje crescer no Brasil, é a carga tributária. A carga tributária, primeiro, que ela é uma bagunça. Verdade, verdade. Você compra de um estado, aí a nota vem para São Paulo, aí se você compra da Bahia, vai para Bahia, não sei o quê, aí tem aquele negócio de substituição tributária, tem ICMS, aí você vai mandar para o contador, muitos contadores não sabem te explicar o que você tem que pagar, o que você não tem que pagar, você não sabe o que às vezes você tem que embutir na sua nota para você passar o preço final para o seu consumidor. Isso se torna já uma grande dificuldade para o pequeno, médio e grande empresário. Estão tentando mudar aí, mas acredito que é algo que não vai mudar. Então, isso aí está dificultando muito. Primeiro que você pode criar muito mais emprego, mas você não consegue Eu ia entrar criar. nesse detalhe agora. Segue, Roberval, hoje, não só você, eu tenho acompanhado muitos empresários aí, não consegue hoje, na comunidade, ter mais do que 5 funcionários. Isso não consegue, por quê? Você paga o piso salarial, aí você vai pagar os impostos que vêm do governo, e quando você vai ver, lá no final não está sobrando praticamente nada. Muitas vezes o empresário, dependendo da forma que ele trabalha, ele está pagando para trabalhar, não é mais ou menos assim? Porque na verdade mesmo as despesas se tornam bem alta, né? Se torna bem acima do normal, né? Porque você já não consegue pagar bem para o funcionário, merece, mas você não consegue pagar o que ele merece, né? Porque se você for pagar tudo que você quer. Tudo que você quer. Tem mais o custo, né, do funcionário, que a gente paga a parte, né, pro governo, né? E aí se torna difícil, né? Porque o produto não é fácil pra gente comprar, não é barato, entendeu? E, enfim, né? Se torna muito caro, tudo muito caro. Verdade, verdade. E você, Roberval, o que você acha disso? É igual o Cláudio falou, é assim, é um calcanhar de Aquiles, né? É assim, o cara, ou ele na verdade, faz isso ou faz aquilo. Ou ele contrata ou ele continua. Por quê? Porque é o seguinte, se ele na verdade quiser contratar 5 funcionários, ele vai ter que diminuir um pouco do lucro dele.
Ou muito, né? Ou muito. E às vezes ele não consegue diminuir um pouco desse lucro. O problema no Brasil é o seguinte, o governo ele cobra uma alíquota de imposto muito alta, de 5% a 18%, 22%. É altíssimo. É altíssimo, porém é o seguinte, primeiro que a gente também não tem esse retorno. Verdade. Você não tem um retorno daquilo que você paga. É. Então, por exemplo, o cara é empreendedor, a gente passou, você falou pela pandemia. Poucos empresários conseguiu ajuda do governo, um empréstimo. Número mínimo. Número mínimo. Número mínimo. Primeiro que é o seguinte, se está no estado de pandemia, você não pode consultar score do cara, que é um cara de uma comunidade. É, verdade. Que ele realmente precisa trabalhar, às vezes, com 10, 20, 30 mil. É verdade. É um cara que, às vezes, ele nunca teve nem score. É. Aí o governo te cobra de uma nota de R$1.000, ele te cobra 10%, R$100. E é um sócio que nunca te ajudou. É. E a gente não contava com isso, né? Ninguém contava com isso. Antes, né? Antes da pandemia aí era fácil, né? Todo mundo vendia. O Brasil estava caminhando, na realidade. Nós estávamos entrando no trilho. Né? Eu acredito que até, se não tivesse tido a pandemia, a gente estava até numa situação até melhor. Entendeu? É isso mesmo que eu ia perguntar para vocês, porque é o seguinte, nós analisamos bem, dentro da comunidade, você olha, a maioria das pessoas trabalha na informalidade. A grande maioria na informalidade. Por quê? Porque o cara hoje ele tem uma padaria, ou ele tem uma lojinha que vende um bazazinho que vende produtos, lápis, caneta, dentre outros. Aí ele tem esse bazazinho, ele não consegue, muitas vezes, formalizar aquele empregado. Ele vai pagar para trabalhar na informalidade com o empregado, por quê? Porque se ele for pagar, ele vai fechar as portas. Aconteceu muito disso, nós vimos muito tempo, muita coisa aconteceu. Nós andamos nas comunidades, a maioria de cada 10 portas de loja, 6 a 7 estão fechadas. E assim, vocês, então, são sobreviventes. Tá de parabéns porque sobreviveram, estão sobrevivendo, no melhor dizendo. E assim... Tem uma receita para isso? Existe uma fórmula mágica? Não. Ou o que é? Ou é força de vontade? Eu acredito mais na força de vontade, né? Porque tá muito complicado, né? E graças a Deus você tem que se virar nos 30 para poder manter as portas abertas, entendeu? Você tem que... É muito difícil, né? Você falar hoje como manter, o que fazer para manter. Qual é a receita? Não tem receita. Não tem receita. É força de vontade. Não tem receita, é força de vontade e coragem. Você tem que ter muita coragem para enfrentar. Sabe, o leão, melhor dizendo, o leão. E esperar ver o que vai acontecer com o seu dia. É complicado demais, mas não pode desanimar. Então, para o empresário, então, é assim. Então, o empresário acorda com uma incerteza, Roberval. Não sabe como será no final do dia. Não, é igual o Cláudio falou, não tem receita. E outra coisa, é muito fácil. Vamos trocar a pergunta, né? Você está fazendo essa pergunta para a gente, que a gente é comerciante, é empresário e tal. Beleza. Para nós não tem receita mesmo, você tem que tentar se virar. Mas, digamos com a dona de casa, ela tá ali, o filho pede um bolo. E ela só tem o leite. E falta a farinha de trigo, o ovo e o açúcar. O que ela tem que fazer? Ela tem que pedir ajuda para alguém. Alguém tem que ajudar. Alguém tem que ajudar. Senão vai ficar sem bolo. Senão ela vai ficar sem bolo. O menino, ainda mais for um menino chorão. Vai comer o bolo. Vai chorar o dia inteiro, não tem jeito. Agora, o problema nosso é que aí, se ela tem uma irmã do lado, um primo, vizinho, tio, um parente, dificilmente você vai na casa de alguém que ela não tem um ovo, uma farinha de trigo e um fermento para fazer um bolo. Ou o mercadinho com aquela caderneta antiga, né? Exatamente, aquele grande, aquele antigo armazém. É, né? isso mesmo. Então ela vai conseguir fazer o bolo. O cara que é da comunidade, que é um pequeno empresário, é o seguinte, ele está passando por uma dificuldade, ele vai ali no banco, ele vai recorrer a quem? Eu ia falar sobre isso. Sabe o que acontece? Né, Cláudio? Eu estava olhando... É difícil demais. Sabe o que acontece? Eu estava analisando o seguinte. Se nós temos o BNDES, porque é Banco de Desenvolvimento, se o banco BNDES, ao invés de dar 10 milhões para 10 empresários, cada um 100 milhões dividido para 10 empresários, se ele pegasse esses 100 milhões e dividisse para 1.000 empresários da comunidade, eu acho que o dinheiro renderia mais do que o dinheiro na mão de 10. O problema é esse, eu acho que acontece com vocês vão no banco o quê? O banco vai dizer assim, não, nós não conseguimos te dar uma carta do BNDES, porque você tem que estar atrelado ao seu banco, ou seja, ele quer automaticamente o banco, talvez funcione assim, pegue de um banco grande e
repassa para vocês que são empresários. Para quê? Ué. Sobreviver do juro. Eu acho que isso aí é onde está onde é a âncora desse navio. Por isso que esse navio não vai para frente. Não é mais ou menos assim? Olha, o que eu tenho a falar sobre isso aí, para mim, o banco, ele prepara uma armadilha para você, para o pequeno empresário. Ele quer pegar o pequeno empresário e amarrar a corda no pescoço. Aí ele chega para você e fala, você tem uma carta de crédito aqui de 100 mil. Aí você vai fazer os cálculos, por 100 mil eles querem te cobrar 200. O dobro. Uma carta, te dá uma carta de crédito de 100 mil, você pagava em 36 meses mais ou menos aí, quer te cobrar 200. Você não consegue esse lucro de 100 mil em 2 anos, 3 anos. Onde está o incentivo? Aí você não consegue nem pagar o que você pegou, entendeu? Você não consegue pagar o que você pegou de 100 mil. Você virar 200, como que você vai pagar 200 no banco? Como que você vai ganhar alguma coisa, vai sobrar alguma coisa para você? Não tem jeito. Não Se tem o como. banco, você vê aí, você tenta de tudo. A gente que é da periferia, que tem comércio na periferia, o pessoal não quer saber da gente, entendeu? Não dá oportunidade alguma. BNDES está aí, mas eu só conheço de nome. É tipo Davi e Golias. Você vai atrás, você nunca consegue. Para o pequeno empresário, nunca vai ter BNDES. Ah. Isso aí só tem para os grandão, lá para os peixes grandes. É só nome, então só nós temos no nome. Só funciona para poucos. Você vai lá, se os caras dessem uma oportunidade, pouco valor, a pessoa já podia ajudar pra caramba, poder abrir a porta para muita mais gente. Tem mais funcionários, você tem mais condições de trabalhar, porque o juro ele é menor. E quando você trabalha com uma taxa de juro pequena ou menor do que a cobrada no mercado, automaticamente você começa a produzir mais. Não é mais ou menos assim, Roberval? Eu acredito que, igual o Cláudio falou aqui, Cal, é o seguinte, existe um grande complô aí dos bancos, do próprio banco público e do governo com o banco privado. Porque se o banco é do povo para o povo, teria que servir o povo. Então, veja bem, igual o Cláudio falou, você pega 100 mil ali, no banco privado, porque o banco público, ele dificilmente... Você nem ele entra na porta. nem entra. Quando ele vai te oferecer um empréstimo, você chega lá e você fala assim, eu preciso de 50 mil. O cara quer te dar 2 mil de limite na conta. Aí 2 mil é o salário, às vezes, de um funcionário que você tem, você não faz nada. Aí o banco público, o banco privado quer te emprestar. Aí, Ele quando tem prazer de te empresta, emprestar. Claro, porque ele pegou com a taxa de juros de 5% ao ano e quer te emprestar com a taxa de 500% ao ano. Então, veja, o cara, igual o Cláudio falou, ele pega 100 mil, ele vai pagar 250, 200 Não dá, mil. não aguenta. Aí o cara vende um produto que ele compra por 800, ele tem que tirar toda aquela dificuldade, nota fiscal, funcionário, ele lucra em um produto de 800, ele vende por 1.200, 1.300, ele lucra às vezes R$80 para pagar o empréstimo, né, Cláudio? Uma parcela de 10 mil por De mês. 10 mil por mês. Como que o cara paga? Aí o Caí fala bem assim, igual você falou, se realmente se tivesse uma redistribuição desse valor que o BNDES, se olhasse para mim, para ele, para outros empresários que tem aí, O dono da padaria, dono o da peixaria. do açougue, o É, cara que é. tá ali, poxa, meu, hoje eu tenho uma duplicata para pagar aqui. O cara às vezes não tem uma carne para vender no açougue. É verdade. Porque é o seguinte, cara, ele tá com a duplicata atrasada, não pode pagar, e o gerente do banco, o cara ali que fala, você pode colocar um limite a mais, o gerente do banco não tem nem alçada para emprestar mais pro cara. Que ele já não tem mais como fazer. Não tem mais como fazer. Então tá errado. O BNDES, ele tem que olhar pro pequeno empresário, mas você liga na caixa ou no banco, o que eles falam? Olha, infelizmente, existe tá todo um liberado, processo, não não está tá. liberado, o senhor, a sua até empresa hoje nunca foi liberado. a sua empresa Não não se se enquadra. O porte não é adequado. Aí o camarada lá, que não é nem do Brasil, que nem emprego ele gera aqui, o BNDES empresta Essa aí Lá eu nunca fora. entendi. Essa eu nunca entendi, porque 10 eu vejo bilhão. aí, ó, o Brasil emprestou não sei quanto para lá. E tudo pra pelo Venezuela, BNDES. que já tá Tudo pelo BNDES. jogando as É. traças. Aí pra gente aqui que tá Isso vai que esperar a complica. gente cair, quebrar para poder... Aí quando, é Pra por isso que o chegar esse empresário, presente. quando ele quebra, ele não volta. O pequeno empresário, pequeno e médio empresário, a gente observa isso, nós temos uma caminhada grande na vida. E você observa o pequeno empresário, quando ele quebra, para ele se levantar é muito complicado. Eu acho que é mais ou menos assim. Então, assim, hoje nós estamos aqui no nosso programa, Voz da Comunidade, com 2 super-heróis. Por quê? Porque estão sobrevivendo no Brasil, onde a carga tributária, se você for ver, é uma das piores do mundo.
hoje perde para poucos países. Então isso é muito complicado. Hoje você falar em futuro para o empresário, se você não consegue auxiliar ele agora no presente. Porque eu acho que era assim, o governo tinha que vocês depois podem concordar e vocês vão dar a opinião de vocês, como o nosso convidado empresários no ramo, o governo tinha que fazer o seguinte, vocês são um pequeno empresário? Nós vamos investir em vocês, cada um, para começar, de 100 a 200 mil. Vocês têm uma taxa de 5% ao ano. Vai dar para vocês conciliar durante o ano, pagar o que vocês... E aí começa a engrenagem girar novamente, começa a locomotiva a andar. Ou seja, vocês estão em um alto mar com uma jangada. É mais ou menos assim. O que eu falo, né, dos valores, né? Se você tem uma carta de 100 mil aí para investir produto, funcionário, entendeu? Que tem que ter, entendeu? Você vai comprar o produto, mas você tem que ter o vendedor, você tem que ter a pessoa ali para vender o produto. Aí o que acontece? Mas com juros desse aí, é impossível você ter lucro. Porque na verdade, se você entra nessa, você passa a trabalhar para o banco. Porque de 100 mil você pagar isso eu estou falando em pouco tempo, estourando... Questão de meses, né? Meses, estourando 3 anos, 36 meses, 24 meses. Não tem capacidade, você não tem como tirar de 100 você pagar o dobro, no mínimo o dobro, 200 mil. É igual o Cláudio está falando aí, é uma coisa que é complicado isso aí, porque é o seguinte, você vê, a gente estava falando da pandemia e trazendo a questão do dinheiro aí, eu fico imaginando, cara, a gente é um sobrevivente numa selva. Porque é o seguinte, quantas vezes eu mandei e-mail para gerente do Santander, Itaú, propaganda, viu, Bradesco, gente? e esses caras aí é o seguinte, o cara ele nem te responde seu e-mail. Não fazem questão. Na pandemia é o seguinte, cara, primeira coisa, você faz do cadastro lá daquele negócio que teve lá, quem conseguiu, mas foi a minoria que conseguiu. Por isso que muitos pararam. Então, e assim, foi muito difícil passar por esse momento aí. Aqui uma boa parte você pega aqui, Cláudio, você pega aqui o Itaim. Você pega o Itaim. Cláudio, quantas vezes nós chegamos a conversar isso aqui? A maior parte das lojas aqui, do calçadão do Itaim, foi fechada. Verdade. Cara, é muito cara aí. Teve cara que se matou, entendeu, cara? Famílias destruídas. Família destruída. Você pega o Brás ali, né? Penha, você até hoje, o cara não conseguiu mais se levantar. Tem empresário que viajava 2, 3 vezes por ano, agora não tá nem saindo daqui para Praia Grande. E quando você fala da empresa, você está falando, não é só da empresa, você está falando do conforto da família, de um parente, de um funcionário que saiu fora. Quantos caras aí mandou 50 caras embora, 30 caras embora, 10 caras embora? Por quê? Porque não teve uma ajuda realmente do governo. E o governo, ele pensou em ajudar quem? O povo de fora. Então, a gente, assim, contar com o governo, contar com ajuda de empréstimo de governo para você sobreviver. Para quem é pequeno empresário hoje na comunidade, não adianta, né, Cláudio? É uma pedreira. É uma pedreira que você complicado. não tem apoio, entendeu? Você tem que se virar sozinho, entendeu? Você tem que fazer chover para você manter ali. Dança da chuva mesmo. A gente fala que é funcionário, mas não é, né? É amigo, né? É colega de trabalho, né? Aí você tem que passar por tantas, né? Às vezes você tem que... Muitas vezes tem que dispensar o funcionário que você criou um vínculo, né? Assim? Às vezes o funcionário pede e você não tem para você. É verdade. Para poder... Torcendo para que o Brasil dê certo. A gente pensa o seguinte, eu costumo dizer, independente do governo, o importante é o Brasil dar certo. Porque se o Brasil dá certo, todo mundo começa a crescer. É uma crescente. E assim, o que vocês esperam? Vocês crescendo, o mercado alavancando, porque nós precisamos ser novamente um país emergente, aquele onde o capital de fora entra dentro do Brasil e onde gira a renda per capita que vai fazer com que o mercado volte a se aquecer novamente. Esse mercado se aquecendo, Cláudio e Roberval, o que vocês indicam, como vocês ajudarão mais as comunidades? Eu acredito assim, né, meu? Poxa, as coisas melhorando aí, de cara você abre as portas para quem chega para trabalhar, quem quer trabalhar, vai dar oportunidade, você precisa também da pessoa trabalhando contigo, né? E se isso melhorar, se isso acontecer, você vai ter como pagar essa pessoa. Como ajudar? Do jeito que tá, é difícil, né? Se você não dá para você contratar pessoas a mais, aí como que você vai pagar? Fica difícil. As coisas melhorando, as coisas mudando, trazendo benefício, o quê?
quem vai ganhar mais com isso aí vai ser o quê? Vai ser o próprio comunidade. funcionário mesmo, a comunidade, né? Porque a gente que está aqui dentro da comunidade, o que acontece? Ganhou aqui, gasta aqui. Verdade. Entendeu? Esse é o segredo. É isso mesmo que eu gostaria de ouvir. Porque você pega aqui, né? Nós estamos todos aqui. A pessoa sai daqui com o seu salário, ele já vai aqui, ó, no amigo do lado aqui, no boteco do lado, já consome aqui mesmo, é tudo gasto. Na padaria do tudo bairro, gasto no aqui mercado. mesmo, na região, entendeu? Então, melhora para todos. Todos vão estar bem nessa pegada, nessa nova visão de Brasil, né? Mais ou menos assim, né, Roberval? Na verdade, assim, né? Igual o Cláudio falou, essa é a realidade, né? Além de ser a realidade da comunidade, acho que tem que ser a realidade do Brasil, né? A partir do momento que você tem condições de contratar mais funcionário, você vai se sentir melhor, porque você está se sentindo útil. Verdade. Entendeu? Como seria legal você ter uma firma e você ver que você está tendo condições, o governo te dá condições, o sistema te dá condições, para você ter 20 pessoas, 30 pessoas, né, Cláudio? Você vê quantas pessoas muito chegam pra gente, amigo da gente, pergunta. vizinho, entendeu? Não tem uma vaga lá, tô precisando. Chega, pede uma oportunidade e você precisa, mas se você contratar, falta pra você. Quantas noites você já dormiu querendo assim, poxa vida, como eu queria que a minha empresa tivesse 30 funcionários, que aquele Nery ali, ou Itaim, ou Kemel, ou São Miguel, ou qualquer local. Seria muito gratificante. A pessoa não precisa sair da comunidade para ir para fora por uma coisa, você vê que você chega até você pedindo, você cria um bem-estar para todo mundo. Porque, veja, tem cara que ele sai daqui para trabalhar lá na Zona Sul para ganhar 2.500, sendo que ele tem uma firma igual a sua, que ele poderia... Que você que eu e ele pode que se ele ganhasse 2.000, seria melhor para ele do que 2.500 na Zona Sul. Porque é o seguinte, veja bem, você vai economizar a saúde da pessoa vai ser melhor, tempo de viagem, prefeitura vai achar melhor, o governo vai ganhar com isso, todo mundo ganha. Mas sabe o que acontece? Eu não sei onde o governo tá com a cabeça, Cal. Os nossos últimos governantes aí, eu não sei o que acontece que não olhou o pequeno empresário, que é quem gera emprego de verdade. E faz gastar, hein? Faz gastar, porque assim, igual ele falou, o cara ganhou aqui, o cara vai pra ali. A pessoa, a gente paga, ele já vai ali e já distribui. Claro. Distribui o que ele recebeu ali na região mesmo. Uma corrente aí do bem. Fica bom para todo mundo. Bom para todo mundo, fica bom para o dono da padaria, dono do mercado. Fica uma beleza. E outra coisa... A gente fica satisfeito que a pessoa está trabalhando também, está contente, né? Verdade. Entendeu? Então é muito dignificante, cara. Seria muito bom pra gente, a gente se sentiria assim. Eu acho que não só eu, não só o Cláudio, acho que todo pequeno, médio empresário... Vocês estão falando no nome deles, mais ou menos assim. A gente está falando no nome da de toda a comunidade porque, na verdade, empresarial, eles são parceiro, né? Não é funcionário, né? São parceiros, né? Nós estamos falando aqui em nome dos empresários, dos funcionários, né? Intermediadamente falando, até no nome do próprio governo, que infelizmente não faz nada de bom pra gente, mas a gente que tá fazendo... A gente é esquecido. Então, você perguntou, o que ia mudar, o que ia fazer de bem pra gente? Nossa, seria muito bom, cara. Você deitar na cama, no seu travesseiro, e você fala, poxa, tô ajudando 30, alguém. 40 funcionários, mas eu tô ajudando alguém. A região quer você... matar um leão por dia para poder manter ali, entendeu? Verdade. Ali você nunca teve apoio de ninguém, entendeu? Ninguém vem. Até para você comprar é tão complicado, entendeu? Você vai tentar comprar. Você quer ver um exemplo? É muito difícil. Que a gente sempre conversa aqui. Só para você ter uma ideia, a gente está trabalhando no ramo aí agora de internet e tal. É um ramo novo, a gente já está de 2 a 3 anos para cá. Cara, você vai tentar fazer um cadastro para comprar numa grande empresa aí, o pequeno empresário. Cara, pro cara te atender, às vezes dá uma semana. Parece que você tá se humilhando. Não, e você às vezes você quer pagar às vezes à vista. Às vezes você tem... Eu mandei um orçamento para um camarada aqui, pedindo uns 150 produtos para ele, que ia dar em média aqui, mais de 200 mil, Cláudio, mais ou menos aí. O cara não responde você, cara. Parece que eles têm medo de ter calote, sendo que você estava não é à vista. Não, e às vezes você quer pagar à vista, entendeu? Ou você quer pelo menos negociar com o cara um preço. Para você conseguir chegar no consumidor final e você ter preço para ele. E quem gera emprego? É a pequena empresa que eu tô falando. São as pequenas, a pequena locomotiva. Né, pra gente o sistema está totalmente engessado, entendeu? Mundo. Porque parece que assim, parece que o povão é esquecido, entendeu? Não, porque o cara... Onde é que é a firma do cara? É lá no Itaim. Já vê com outros olhos.
Ela não tá você aí. vai, faz um cadastro. Você vai quer ver outro tentar assunto? comprar, faz um cadastro. Você Quando quer eu ver acho outro que ele- negócio que a gente sempre debateu isso aqui como amigo empresário? Pô, tem um banco. O banco ele tem um sistema de financiamento. O cara chega na sua loja aqui, qual o Claudio tem a lojinha dele aqui, a cliente chega aqui e quer comprar um purificador de água. A pessoa tem o nome limpo, tem uma renda, mas ele não tem uma financeira para financiar. Aí ele liga num banco, numa losango para cadastrar, sabe o que ela fala? Não, você tem que ter uma loja lá no centro. É. Não, peraí, mas a loja do cara tá aberta Seu aqui. escritório tem que ser na Paulista. Tem que ser na Paulista para o cara ter uma financeira que quem vai pagar é uma pessoa que está trabalhando e tem renda e tem até o score bom. Então, o negócio, cara, é o seguinte, cara. Ninguém ajuda o pequeno empresário, cara. Verdade, é verdade. É assim, ó, nós, nesse nosso bate-papo, eu aprendi bastante com vocês, o sofrimento do pequeno e médio empresário. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado também tem aprendido bastante. Como é difícil sobreviver na comunidade, como é difícil um empresário na comunidade chegar a lugares altos. Mas foi muito bom, estamos crescendo com isso, estamos aprendendo a cada dia. E assim, tenha certeza que você foi mencionado nesse bate-papo da Voz da Comunidade, você foi representado por esses dois empresários, tanto no ramo empresarial como também como consumidores da comunidade. Claro, E assim, com certeza. deixa seu endereço virtual aí, para nós colocarmos no nosso rodapé. E é isso aí. Estamos hoje com esses dois empresários que são sobreviventes na comunidade, assim como você é. Eu te agradeço a você pelo compromisso, pelo comprometimento. Vou te pedir mais uma vez que se inscreva no nosso canal, Voz da Comunidade, com Carl Santos. Dê o seu like, nos ajude aí a crescer esse projeto. Você vê aí, nós vamos trouxemos empresário. Semana que vem nós temos aí cantores também da comunidade que estão tentando chegar ao estrelato, que é difícil, né? Chegar ao estrelato. Mas é isso aí, eu sou grato a você. Eu quero também agradecer aos nossos colaboradores que estão lá do outro lado da câmera, que vocês não verem, mas são eles. Funciona isso aqui por causa deles, viu, Roberval e Cláudio? Eu quero agradecer ao Jonathan, né? O Jonathan, o Pedrinho e também a Érica, que estão aí, eles que dão as coordenadas, fazem o feedback, para que nós fazemos um programa bacana, legal, que venha agradar. Eu espero que tenha agradado vocês também. E assim, eu quero que vocês deixem cada um aí uma palavra de reflexão para, não só para a comunidade, porque nós vamos ser assistidos aí em todo mundo, né? Tem gente lá nos Estados Unidos que irá assistir esse nosso podcast e eles irão, né? Se identificar. Então eu quero que vocês deixem uma palavra de reflexão para cada um deles. Eu que agradeço, Cal, pelo convite. Foi bacana pra caramba aí falar do nosso sofrimento, né? E meu endereço está lá, se você puder comprar. Se vocês puderem comprar comigo lá, cosbrother.com. Tem bastante produto lá que interessa a vocês. Vou ficar bem agradecido, né? E eu preciso também que vocês comprem. E para vocês que estão aí vendo aí, que vão assistir esse momento aqui, é difícil, é ter fé que a gente chega lá. Obrigado, Cal. Tamo junto, Cláudio. E você, Beval? Eu agradeço, Cal. Primeiramente, lugar, você ter efetuado esse convite, né? Estou muito grato mesmo. E estou feliz, né, por ter participado desse momento da gente ter aqui colocado as nossas questões, as dificuldades, as lutas, os problemas, né? Nem tudo é mar de estrela, né? Nem tudo dá certo, nem né? Nem tudo dá certo, nem tudo dá errado também, né? Verdade. A gente tem que pensar positivo, né? No momento que tá difícil e que todo mundo acompanhe a gente lá no fontealcalina.com. Compre também os nossos produtos, verifique lá o nosso site. E assim, gente, é lutar, continuar, não desanimar, ser honesto, ser sincero, que Deus é conosco. Beleza? Maravilha! Eu quero agradecer mais uma vez a você, meu público, que está nos assistindo e dizer para você que está pegando um corpo esse negócio, está muito bom, eu estou gostando muito, esse algo novo aí que nós estamos fazendo e graças a você eu sei que nós vamos crescer, mas faça como o Tiringa diz, senta o dedo, dá o like, se inscreva no nosso canal, nós vamos postar o vídeo da semana passada, vamos postar esse vídeo, assista com atenção, você vai gostar muito. Jesus te abençoe grandemente e muito obrigado a todos por nos contemplar, muito obrigado a você, em nome de Jesus. Valeu e até a próxima.